Senhoras e senhores, estamos de volta para a segunda rodada do Physics Fight final do IYPT Brasil 2013. Vamos lá, pessoal, vamos nos posicionar rapidamente para a gente começar a segunda rodada. Agora nós teremos como relator o time Quantum, como oponente Zero Kelvin e como avaliador Rebola. Será apresentado o problema número 7, ouvindo a luz. Cubra metade do interior de um frasco com uma camada de fuligem e faça um furo em sua tampa. Quando a luz de uma lâmpada conectada a uma fonte de corrente alternada atinge a parede escura do frasco, um som pode ser ouvido. Explique e investigue o fenômeno. O time relator tem 12 minutos para fazer a apresentação. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Ibrahim Rebouças, eu sou da equipe Quantum e vou apresentar o problema número 7, ouvindo a luz. Basicamente, como foi lido no enunciado, o problema consiste em pegar um pote, cobrir metade da parede dele com fuligem, em seguida a gente posiciona uma lâmpada na frente não coberta com fuligem desse pote, conecta essa lâmpada em uma fonte de corrente alternada, e em seguida a gente pode ouvir esse som. Ok? Aqui estão os conteúdos da minha apresentação. Basicamente, eu vou fazer uma introdução teórica buscando explicar o fenômeno. Eu vou utilizar dos tópicos radiação luminosa, absorção luminosa e, consequentemente, aquecimento. Durante os experimentos, eu vou variar o volume do recipiente, distância da fonte, frequência, número de camadas. Em seguida, eu vou juntar a teoria e experimentos em uma conclusão. Primeiramente, como o fenômeno ocorre. Basicamente, a lâmpada é conectada em corrente alternada, como foi dito. A luz emitida é absorvida por uma camada absorvente, no caso, a fuligem. Essa camada se aquece. O calor é transferido ao ar do recipiente, no caso, a camada de ar adjacente à camada de fuligem. E, em seguida, o ar se expande e se contrai, seguindo a variação de intensidade luminosa emitida pela lâmpada, e a gente tem o som gerado por essas expansões e contrações. Radiação luminosa. Basicamente, na lâmpada incandescente, a gente tem luz visível, mais luz infravermelho, e isso nos dá a energia total da lâmpada. Aqui a gente pode ver o espectro de emissão da lâmpada para diferentes potências, 150, 100, 60 watts. A gente pode ver que a maior parte da emissão do espectro dessa luz está na faixa do infravermelho. Entretanto, como o efeito fotoacústico acontece através de aquecimento, a eficiência total da lâmpada pode ser considerada incluindo a faixa infravermelho, não só a visível. Não tem radiação ultravioleta, portanto, ela não seria refletida pelo vidro, absorvida pelo vidro, perdão. E para o experimento, o infravermelho, como eu falei, é incluído no cálculo de eficiência. Intensidade luminosa. Basicamente, se a gente considerar uma fonte de luz pontual, em que se propaga como se fosse uma esfera de luz a partir de um ponto central, ela vai decair com o quadrado do raio. Como a gente sabe, a área da esfera aumenta com o quadrado do raio. Definimos como raio uma distância x do centro de luz, do centro da esfera, que no caso seria a fonte de luz pontual, e uma superfície S, que no nosso caso do experimento seria a superfície de fuligem, no caso a camada absorvente. Basicamente, a intensidade luminosa a gente definiu como potência por área, porque é uma unidade mais fácil para trabalhar. A área total da esfera, como a gente sabe, é dada por 4πx², sendo x o raio. Juntando essas duas equações, a gente tem a intensidade luminosa em função da distância ao centro de emissão de luz, a superfície absorvente e a potência total da lâmpada. A energia incidente na lâmpada, a gente sabe que é dada pelo produto da potência pelo tempo. E a potência incidente vai ser a intensidade vezes a superfície total da lâmpada. Como a senoide é uma onda que não é linear, ela faz mais ou menos isso, a gente coloca na forma diferencial só para poder ter uma precisão e um formalismo matemático maior. Se a gente quiser achar a energia, basta fazer a integral dessa equação. Radiação luminosa. Basicamente, a luz é absorvida de acordo com o tipo de material e com a espessura desse material. E, é claro, com a área efetivamente absorvente. Considerando um meio, no caso, a camada de fuligem como espessura Z e uma energia incidente I0, uma intensidade incidente I0, perdão, como energia incidente I1, parte dessa energia vai ser absorvida, eu chamei a energia absorvida de EA. A gente vai ter uma energia que vai sair desse meio, que no caso é a energia I em função de Z, aliás, a intensidade I em função de Z, contendo uma energia I2. Basicamente, o que determina, para um meio de mesma espessura, o que vai determinar se ele absorve mais ou menos radiação luminosa para uma determinada frequência, é o coeficiente de atenuação linear, que é dado por essa relação, e a unidade dele é o inverso da unidade de medida de comprimento desse meio.
A intensidade luminosa, basicamente, ela é dada por essa expressão, que é uma exponencial, onde μ é o coeficiente de atenuação linear e z é a espessura do meio em que a luz incide. A variação de intensidade é dada por I0 menos I em função de z. A gente sabe que potência vai ser a variação de intensidade. A potência absorvida pela camada de fuligem vai ser a variação de intensidade multiplicada pela área da superfície absorvente. E, portanto, a potência total absorvida, juntando essas duas equações, vai ser dada por essa expressão. O aquecimento e o som. Basicamente, o fenômeno se dá pelo efeito fotoacústico. Uma energia I1 é incidente. Parte dessa energia é refletida pelo vidro, por fenômenos de reflexão total. Parte dessa energia que aquece a camada de fuligem vai ser perdida para o meio, e a energia restante vai ser efetivamente absorvida pelo ar adjacente interno do pote adjacente à camada absorvente. Esse vai se aquecer, se contrair seguindo as expansões da variação de intensidade luminosa incidente e vai gerar o nosso som. A temperatura varia exclusivamente com a variação da intensidade luminosa. A pressão vai se alterar, que vai ser devido ao aquecimento ou resfriamento da camada adjacente de ar. E o som é gerado por essas sucessivas expansões e contrações. E ele se propaga até a região do microfone. A frequência do som. Se a gente conectar a lâmpada em uma fonte de corrente alternada residencial, por exemplo, a gente teria mais ou menos esse gráfico da DDP entre os terminais dela em função do tempo. Entretanto, para o fenômeno, como é um fenômeno de aquecimento, independe se o semiciclo da senoide é positivo ou negativo, a gente vai ter o mesmo tipo de fenômeno. O que importa é apenas a diferença de potencial. Portanto, a gente vai ter um gráfico mais ou menos desse tipo. A onda senoidal é que alimenta a fonte. A gente vai ter uma equação mais ou menos desse tipo. Não é uma equação que vai me dar nada quantitativo, é apenas para a gente poder visualizar o formato desse gráfico. Okay? E, portanto, a gente pode concluir que a frequência do som ouvido vai ser igual ao número de semiciclos da onda que alimenta a lâmpada e não a frequência dessa onda em si. Agora eu vou falar sobre a minha análise experimental. Esses são os materiais que eu utilizei. E aqui vocês podem ver duas imagens do aparato experimental. No primeiro experimento, eu variei o volume do recipiente. Eu usei basicamente esses 3 recipientes de 3,350 litros, 600 ml e 225 ml. Aqui vocês podem ver um gráfico do pote pequeno, nesse caso. O pote pequeno ele tem uma camada de absorção, no caso, uma camada de fuligem menor do que os demais potes. Portanto, espera-se que ele tenha uma variação, ele tem uma intensidade sonora captada menor, e a intensidade sonora, de fato, será menor. Entretanto, se a gente fizer o experimento com pote médio, a gente pode observar que o pote médio ele tem uma absorção, ele tem uma intensidade sonora muito próxima do pote pequeno. Por quê? Ele tem uma maior absorção energética porque ele tem uma camada de fuligem maior. Entretanto, por ele ter um volume maior, essa absorção de energia não é suficiente para causar uma variação significativa na pressão dentro do pote, que seria o som em si. E, por último, temos o pote maior. Ele tem a menor intensidade justamente pelo volume ser muito grande e não ser possível causar uma variação de pressão significativa. Aqui a conclusão do pote maior. A distância da fonte de luz. Como a gente viu no experimento, a distância decai com o quadrado do raio. A frequência da fonte foi fixa em 60 Hz, era a frequência da tomada, foi medida na hora do experimento. A gente considerou a distância do meio da lâmpada até o início da camada de fuligem. Aqui você tem um som de referência gravado antes da lâmpada ser ligada, no caso, o ruído ambiente. E aqui as demais ondas seguindo uma variação de 5 em 5 centímetros. A gente pode ver que, como foi mostrado nos experimentos, a intensidade sonora varia juntamente com o aumento com o decréscimo da distância, perdão. Portanto, ela vai ser proporcional ao inverso da distância. E o pico ali é de 120 Hz, como o número de semiciclos da senoide é 120 em um segundo. A frequência da fonte. Basicamente, se a gente variasse a frequência da fonte utilizando algum circuito eletrônico, teríamos muito ruído. Portanto, retificamos a corrente da rede, conectamos essa lâmpada em uma corrente contínua, em seguida fizemos um disco com 4 furos na frente. Esse disco foi rotacionado com uma determinada velocidade angular constante, e em seguida essa frequência foi medida utilizando um laser na frente e um LDR atrás, em série com uma fonte e um resistor.
Basicamente, aqui você tem um vídeo do experimento, está um pouco escuro, mas é basicamente a nossa montagem experimental. No caso do experimento, a luz foi apagada para não ter interferência externa. O terceiro experimento, eu variei... Certo, é o experimento que eu variei a frequência da fonte ainda, desculpa. O modo que eu coletei a frequência da fonte foi desse jeito, eu ampliei graficamente a onda, em seguida eu peguei 7 ondas completas e dividi pelo período. Nesse caso, eu utilizei 7 ciclos para ter uma maior precisão, fiz isso para todos os experimentos, e a frequência do som vai ser o número de ciclos que eu peguei, multiplicado pelo inverso do período decorrente entre esses 7 ciclos da onda. Sonora, nesse caso, não a onda da tomada, ok? Experimento 3, aqui ainda vocês podem ver aqui a frequência medida com o multímetro, o esquema do LDR mais o laser, e aqui a frequência sonora captada através de um programa de análise de áudio, no caso o Audacity. Como vocês podem ver, a frequência depende exclusivamente da variação de intensidade luminosa. E aqui eu variei o número de camadas do pote. Nesse caso, eu tive que variar manualmente, ok? Com uma vela. Os picos foram de 118 Hz, ok? Como a gente pode ver, a intensidade do som captado será sempre proporcional ao número de camadas. Entretanto, como isso é uma exponencial, vai chegar uma hora em que não adiantará a gente variar o número de camadas, isso será praticamente constante. E, nesse caso, a gente teria que considerar a capacidade térmica da camada de fuligem, o que não é viável para cálculo numérico do problema. Conclusão. Basicamente, a causa do fenômeno é o efeito fotoacústico, que é causado pela variação na incidência luminosa em uma determinada camada absorvente. Em seguida, o calor é transferido para a camada de ar adjacente e essa expansão e contração se propaga através de uma onda sonora. Os parâmetros relevantes são a frequência e a intensidade sonora. No caso, a frequência... O número de semiciclos da frequência que alimenta a lâmpada vai ser igual à frequência da rede, à frequência do som captado, perdão, e a intensidade luminosa é que vai mudar apenas a intensidade sonora captada. A gente tem também o material absorvente, espessura e tipo, como a gente pode ver com o coeficiente de atenuação linear, que é dependente, e a intensidade absorvida também é dependente da espessura do meio. O volume do recipiente, como a gente pode ver que não teve um comportamento muito esperado, mas pode ser explicado. E, por último, o comportamento sonoro, que vai ser decorrente dos outros 2 itens, que vão ser a frequência e a intensidade. Aqui estão as minhas referências e muito obrigado a todos. Time oponente tem 2 minutos de perguntas. Boa tarde, meu nome é Gustavo. Boa tarde. Como vocês calcularam o espectro da lâmpada? A gente tirou de uma referência, inclusive a referência está embaixo da imagem tirada. Sim, se vocês usassem outro tipo de lâmpada, por exemplo, vocês usaram incandescente, no Exato. caso. Se vocês usassem uma lâmpada fluorescente. Uma lâmpada fluorescente, o fenômeno não ocorreria devido às frequências com a qual ela trabalha. Tá? Você levou em consideração a reflexão do vidro? E existe alguma outra frequência além do ultravioleta que o vidro absorve? Que o vidro absorva, sim, basicamente infravermelho, mas muito pouco, e isso pode ser desprezado. Qual o tipo de expansão e compressão que o ar sofre? Que o ar sofre na propagação da onda sonora é adiabática, entretanto, na expansão, na hora que a luz incide na camada, não. Ok. Qual o efeito da mudança da geometria do pote? Você usou só potes cilíndricos? Exato, a geometria do pote vai mudar apenas a camada absorvente, a superfície absorvente. Você não acha que vai ter variação na ressonância interna? Não. A ressonância interna é um ruído muito baixo que não é nem captado pelo microfone. No caso, o experimento diz para usar corrente alternada. Mas se você usasse, por exemplo, corrente contínua... O fenômeno não ocorreria. De jeito nenhum? Não, apenas se a gente variar a frequência mecanicamente, como eu fiz no experimento. Ok. Você variou o tamanho das partículas de fuligem? Não, mas eu variei o número de camadas de fuligem. E o tamanho do furo do pote, como diz o problema? O tamanho do furo do pote foi mantido constante. Ok, obrigado. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Nós fizemos uma análise dos pontos positivos da teoria. Eles têm uma boa análise empírica do problema. A apresentação é muito didática. Tem uma boa demonstração do fenômeno. E eles responderam corretamente algumas das perguntas. Nos pontos negativos, eles não levaram em consideração a geometria do pote. Ele não citou a impedância acústica da onda sonora gerada. Não considerou também a ressonância interna, ele desprezou de cara. E não soube responder também sobre a corrente contínua. No caso dos experimentos, nos pontos positivos, ele teve uma análise de diversos parâmetros realmente relevantes para o problema. Teve uma boa metodologia experimental também. Porém, nos pontos negativos, ele não determinou a frequência ótima para o experimento, não variou o tamanho do furo, que é determinado no problema, não variou a posição do microfone em relação ao furo, se ele está dentro do pote, fora do pote, a uma certa altura dentro do pote. Também não variou com outras fontes de luz, por exemplo, uma lâmpada incandescente. Ele também não variou a frequência de emissão dessa luz, que também é visível no primeiro tópico dos pontos negativos. Obrigado. Agora vamos para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Ok. A gente vai colocar o computador, se vocês precisarem citar alguma coisa. Ok, a gente já pode ir começando enquanto eles colocam aqui o computador. Eu te perguntei sobre a corrente contínua. Sim. Você disse que não ocorre em momento nenhum. Não, o fenômeno não ocorre. O fenômeno, na verdade, ele vai ocorrer por causa do Ripple, que é remanescente da retificação da rede. Entretanto, ele é totalmente desprezível para o fenômeno. Nem se no momento de incidência da lâmpada, da luz no pote? Não, obviamente você vai ter um pico, porque você vai ter uma variação de pressão momentânea, entretanto você não tem som. Uma variação de pressão não é som. É como se fosse uma batida. Não, entretanto isso não é som. Não é som, eu não estou escutando. Uma onda se propagando no ar não é som. O som é um conjunto de ondas propagando. Eu não posso nem medir frequência disso. Tá bom, então vamos pular logo. Ok. Inclusive, como você pode ver nesse gráfico, isso daqui é a onda remanescente depois que eu retifico a corrente. Sim. E ele é totalmente desprezível. No caso, você não variou também a geometria do tubo. Se você usasse, por exemplo, um tubo que fosse um formato de paralelepípedo. Exato. A única coisa que variaria seria a área da camada absorvente em relação à esfera de luz incidente nela. Nada mais variaria além disso? Variaria apenas a intensidade sonora devido à variação da camada absorvente. Por que você também não variou o tamanho do furo do microfone? Porque, na verdade... do furo que fala no problema. O pote tem um furo. O pote tem um furo unicamente para você poder ouvir o som, no caso, na colocação do microfone. Mas você colocou o microfone dentro ou fora do... na verdade, eu utilizei um esquema que está no slide, no apêndice aqui, o próximo slide, por favor. O com as fotos, o de baixo. Isso, eu utilizei esse esquema, que é análogo a um estetoscópio, para poder captar o som com maior precisão. Então, essa membrana, que na verdade é que sofre as expansões e contrações do ar dentro do pote, ela foi mantida constante. Certo. Se você tivesse colocado dentro do tubo, qual seria a diferença? Eu tentei fazer isso, só que eu não consegui captar o som, porque ele é de uma intensidade muito baixa. E fora também? Muito menos fora. Se você usasse, em vez de um tubo, no caso, fugindo do problema um pouco, se você usasse uma placa de vidro com fuligem. Ok, o fenômeno ainda assim ocorreria, só que para captar esse som seria mais difícil. A variação de pressão seria menor. Vocês variaram o tamanho Vocês não variaram o tamanho das partículas? Das partículas, não. Como é que eu vou controlar o tamanho da partícula de fuligem? Você pode observar no microscópio. Você pode selecionar. Como que eu vou fazer com que a queima gere uma partícula de tamanho determinado? Isso é impossível. Você pode obter não só a partir da queima. E no meu experimento eu fiz algo análogo a variar o tamanho das partículas, que é variar a concentração de partículas no pódio. Tá bom, você não variou. Mas no caso, se você conseguisse variar, você acha que existe um tamanho limite? Não, muda.
Mudaria apenas a espessura da camada, mudaria, de fato, a espessura da camada, e sim teria um limite, porque isso varia como exponencial. A gente teria um valor aproximadamente constante a um determinado momento. Esse limite seria também existiria um limite de tamanho mínimo, não só de tamanho máximo? O tamanho mínimo seria, seria uma massa dm para você conseguir ouvir o som. A impedância é um fator relevante para o problema? A impedância sonora do meio? Apenas para frequências muito altas. No caso, suas frequências foram de... Aproximadamente 120 Hz. Ok. Ou menos. Isso é relacionado com a frequência também da rede? Da rede. Sim. Na verdade, ela é o dobro da frequência da rede, porque a senoide tem semiciclos positivos e negativos, e o aquecimento ocorre nos dois. Sim. Se você tivesse variado o tamanho do furo, o que você acha que mudaria? O tamanho do furo? Apenas a potência sonora captada pelo microfone, porque aumentaria a área, portanto teria uma pressão sonora maior na região do microfone, mas a característica do som seria a mesma. Ok. Existe um tamanho limite para esse furo? No caso, um tubo sem tampa? Um tubo sem tampa... Você ouviria Tá, sim, eu ouviria, mas menos intenso do que se eu deixasse o pote como um sistema isolado nesse caso, porque eu não teria pressão escapando para o meio exterior. E qual é o nível sonoro que você conseguiu no experimento? Ele está nos gráficos dos experimentos, os gráficos anteriores, por favor. O nível sonoro captado, qualquer um desses gráficos, o experimento é basicamente o mesmo fenômeno, então são esses níveis sonoros. Ali em cima é mais ou menos... Isso, obrigado. Mais ou menos menos 75 decibéis, como você pode ver. Isso é o som captado, não a frequência, nem então, a potência sonora baixo. gerada. É um som muito baixo, mas é audível a ouvido nu. Como você fez para diminuir os sons externos também? Na verdade, não foi necessário tirar os ruídos. Sim, eu realizei o experimento em um ambiente sem luz externa e à noite. Entretanto, não é necessário tirar o ruído, porque o som é muito evidente em cima do ruído. Inclusive, eu fiz a comparação em um dos gráficos nos experimentos seguintes. Você também disse da propagação esférica da luz. No caso que, se você tivesse a lâmpada incandescente que você usou, com um filamento muito próximo... O que isso variaria? Essa aproximação não seria mais válida. Se a gente tivesse um filamento muito comprido, a gente poderia considerar a propagação como cilíndrica, uma lâmpada halógena, por exemplo. Mas o fenômeno não ocorre com esse tipo de lâmpada. Se a lâmpada estivesse dentro do cilindro... Dentro do pote? O fenômeno aconteceria da mesma maneira, entretanto seria menos visível, porque a temperatura dentro do pote seria muito alta e essa variação de pressão seria ínfima. E se a camada de fuligem estivesse fora? Se a camada de fuligem estivesse fora, o fenômeno seria menos intenso, porque seria uma situação análoga. Aquele calor perdido que eu tenho seria o calor, na verdade, que seria transmitido para dentro do pote. Como ele é muito menor, o fenômeno seria observável apenas com microfones muito sensíveis. Mas ocorreria. Existe uma frequência ótima frequência de luz ótima para o experimento? Como você define frequência ótima? Com uma intensidade sonora maior. Não, a frequência depende da intensidade sonora. Se eu usasse, por exemplo, luz ultravioleta? Se você usasse luz ultravioleta, ela seria barrada pelo vidro. Se eu usasse plástico em vez de vidro? Se você usasse plástico em vez de vidro, o fenômeno seria o mesmo. Pera, o plástico você está falando como recipiente ou como camada absorvente? Como recipiente. Tá, um plástico transparente, colorido? Se eu usasse, por exemplo, um material transparente que não absorve luz ultravioleta. Ok, a intensidade sonora seria proporcional à energia da luz incidente. Isso independe do tipo de luz. Apenas do coeficiente de atenuação linear do meio, que já leva em consideração as frequências que ele absorve. Mas o material absorveria toda essa luz ultravioleta também? Não. Ele não absorveria toda, até porque só se a espessura da camada fosse infinita, isso é uma exponencial. Necessariamente fosse só a variação da camada? Como assim, só a variação da camada? Variação do tamanho da camada, só isso varia na absorção do... Não, depende também da potência da lâmpada, da distância da fonte ao pote e também do coeficiente de atenuação linear, característico de cada material determinado experimentalmente. E você... já perguntei...
as dimensões do tubo você mostrou, Sim. no caso. Se eu tivesse um tubo extremamente grande, Em um caso assintótico, como a gente pode ver, o som, como a gente tem um volume muito maior, mesmo com uma absorção de energia suficientemente grande, imaginando também uma lâmpada suficientemente potente, né? O fenômeno praticamente não ocorreria. Seria muito espaço para poder expandir. se eu tivesse, por exemplo, um recipiente com uma área de absorção muito grande, mas um volume muito pequeno, assim, do tamanho de um volume, Ah, ok, entendi. Do mesmo volume do Sim, seu- a intensidade sonora captada seria maior. seria maior? Sim, porque ele teria mais energia absorvida e um menor espaço para expandir e contrair. Portanto, essas expansões seriam mais evidentes. A gente está quase sem tempo. Só completando quanto ao tipo de lâmpada que você tinha falado, eu não utilizei outros tipos de lâmpada porque elas não respondem bem à variação de frequência mais altas, ok? Se você usasse, por exemplo, uma vela em vez do... Em Tá, vez, qual do, seria do a mesmo jeito que você fez no seu aparato experimental. Ok, que desde você... que eu conseguisse variar a intensidade da luz emitida de uma maneira relativamente uniforme, o fenômeno ocorreria da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Sim, exatamente da mesma maneira, desde que eu varie corretamente a frequência. Ok, obrigado. Obrigado. Vamos agora para 1 minuto das considerações do time oponente. Gostaria de falar que a análise da equipe relatora foi muito boa, foi bem abrangente, teórica e experimentalmente. Apesar de alguns pontos ele não ter variado, por exemplo, o furo, ele conseguiu dar respostas muito boas. E é exatamente o que o problema pede, que é investigar os parâmetros do fenômeno. Agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Alô? Ok. Primeiramente, para a equipe relatora, no caso geral, você consegue me dizer quais são as limitações do seu modelo teórico? Sim, ele é válido apenas se eu desconsiderar as dissipações de calor e ele não considera alguns parâmetros, como, por exemplo, uma frequência limite para a qual as expansões não seriam mais influentes no som gerado. Sim. Agora que você tocou na frequência limite, ela existe? Como você conseguiria calcular de alguma forma? É impossível calcular, depende do meio, deveria ser determinado empiricamente. Certo. A equipe oponente concorda com isso? Por favor, você pode repetir a pergunta? Eu digo, existe uma frequência limite para que o fenômeno ocorra ou não? E há algum modo de calculá-la? Só sim ou não? Forma Existe, breve. sim. Existe, ok. O fenômeno ocorre em outros materiais, tipo, além de fuligem? E qual que é a condição para que ele ocorra? Sim, a condição é a absorção da energia de luz e a transmissão dessa energia para o meio. Certo. E qual parâmetro físico que determinaria isso? Que eu poderia analisá-lo para saber se o material conseguiria ou não responder ao fenômeno? Pode ser o tamanho desse material, a massa, Certo. e também Ok. A equipe calor específico. relatora? Qual seria o parâmetro e existe qual a condição? A condição é que ele absorva a radiação eletromagnética no geral, não só luz. Certo. E o parâmetro? Seria a espessura do meio e o coeficiente de atenuação linear. Ok. E a área superficial, claro. Área superficial Isso do material. do material. Certo. Outra pergunta. Tá. Fazendo uma analogia com o efeito fotoelétrico, o que seria mais importante para essa a observação do som? A intensidade luminosa ou a frequência? Para a equipe relatora primeiro. Creio que a intensidade luminosa, porque a frequência vai ser sempre igual ao número de intermitências da rede. Isso só para considerando um caso de luz monocromática, só para deixar mais claro. Se fosse explicasse uma luz monocromática, qual seria o efeito mais... A intensidade luminosa. A intensidade luminosa. Sim. Equipe oponente? Concordo. Intensidade luminosa. Ok. E no caso da luz monocromática, o fenômeno ocorreria da mesma forma? Desde que a superfície absorvente absorva essa determinada frequência de luz, sim. Ok. Você falou do Ripple depois da retificação. Ele é totalmente desprezível? Existe alguma condição em que, por exemplo, se eu tivesse uma oscilação de rede maior, ele poderia ser sempre...
Ele é totalmente desprezível desde que a gente use uma quantidade de capacitores suficiente para atenuar ele. Para retificá-lo. A equipe oponente concorda com isso ou existe alguma condição em que ele não seja desprezível? Concordo. Outra pergunta. Se eu tivesse um flash, o fenômeno ocorreria? Só sim ou não? Sim, ele ocorreria. Ocorreria ou não? Um flash de luz? Sim. Sim, ok. Obrigado. Obrigado. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Agora vamos para 3 minutos de apresentação do avaliador. Boa tarde, meu nome é Rafael Baroni e eu vou fazer a avaliação do problema número 7, ouvindo a luz. Inicialmente, eu gostaria de falar que durante a apresentação do relator foram considerados alguns fenômenos importantes e relevantes ao problema, né, como a radiação, a absorção e o aquecimento, né, nessa ordem. Como pontos positivos, eu gostaria de ressaltar o bônus de mídia, toda a parte didática, ele foi muito claro com as fórmulas, os slides estavam muito claros, ele mostrava as coisas à medida que falava, isso facilita muito a compreensão. As perguntas do oponente foram respondidas de forma clara e os dados numéricos e gráficos foram apresentados também dessa forma clara. Ainda que não tenha colocado o erro, né? Ele não propôs uma explicação direta do fenômeno pela teoria dele. Ele não estudou a luz monocromática e não variou a disposição de fuligem, como foi bem observado pela equipe oponente. E também não explicitou o método como ele depois a camada. Isso poderia alterar algumas propriedades químicas. Não alterou a geometria do pote, né, como também foi falado pela equipe oponente, e não alterou o furo do pote. Além de não evidenciou uso de fórmulas, não houve a comparação. Não teve análise de erro nos gráficos. E, em relação à resposta do Flash, ele teve uma pequena contradição. A pergunta que eu fiz foi análoga, feita pelo oponente, no caso de uma vela, coisa pontual, e ele disse que aconteceria o fenômeno quando perguntado por mim, mas em relação ao oponente ele disse que não aconteceria porque uma onda não seria um som. Em relação ao oponente, ele não notou, aliás, como os pontos positivos, né, ele notou a falta do estudo de outras formas de luz, né, no caso, por exemplo, tem uma vela, fez perguntas relevantes e também considerou a falta de alguns parâmetros relevantes, como, por exemplo, a não variação do tamanho do furo ou alteração do material. Ele focou-se muito, os pontos negativos, focou-se muito na análise experimental, ele não questionou a abordagem teórica, focou em pontos que fugiam ao problema, inclusive disse isso, não questionou o ponto central do problema, que é justamente a formação do som, e os questionamentos não foram de ordem física. E, além disso, ele não avaliou casos limites que seriam interessantes para comprovar a eficácia da teoria. Em relação ao FIGHT, foram abordados os parâmetros experimentais de forma positiva, mas apenas eles foram abordados. Teve pouca dinamicidade do oponente, que em alguns momentos chegou a parar, isso prejudicou muito o FIGHT. As perguntas foram... o FIGHT foi apenas baseado em perguntas, não houve uma discussão, uma sequência, e, novamente, eles não abordaram, muito por culpa do oponente, a teoria do problema. O FIGHT ficou restrito apenas à parte experimental e não obteve tudo aquilo que nós esperávamos. É isso, obrigado. O time relator tem 2 minutos para suas considerações finais. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a variação do método em que eu coloquei a fuligem no pote, que foi um questionamento do time avaliador. Eu coloquei com uma vela, como eu já havia falado. No geral, o fenômeno foi explicado através da teoria, ao meu ver. Eu desconsiderei parâmetros como, por exemplo, a perda de calor e, entre outros, que seria impossível de analisar quantitativamente. Por parte do oponente... Por parte do oponente, eu creio que algumas das perguntas não foram pertinentes, como, por exemplo, variação da geometria do pote. Ele insistiu muito nesse ponto, sendo que eu já havia respondido. E quanto à parte em que eles falaram que eu me confundi na hora de responder sobre o flash de luz, se fossem sucessivos flashes, como é um flash mesmo, sim, o fenômeno ocorreria, mas não para um único flash. E basicamente é isso, foi uma discussão muito
Eu acho que foi proveitosa por parte de todas as equipes e obrigado pela atenção de todos. Vamos para 10 minutos das perguntas rápidas do júri. Pode começar ali com o Lucas. Para a equipe relatora, Sim. ao invés de fuligem, você poderia utilizar outro material e isso alteraria o fenômeno fotoacústico? Sim, eu poderia usar, sim, alteraria o fenômeno e dependeria das características do material. Ok. Então você acha que essa técnica pode ser usada como método para análise de características intrínsecas de materiais? Desculpa, consegui ouvir direito. Você acha que esse fenômeno pode ser usado como técnica de análise de características intrínsecas de materiais? Sim, sim. Inclusive ele é utilizado para medição de partículas de fuligem dispersas na atmosfera, e também de espectroscopia. Desculpa. Num pote fechado não vai ocorrer o fenômeno? Sim, ele ocorre desde que eu consiga ter um microfone lá dentro, ou a membrana, do jeito que eu fiz. Só com o microfone lá dentro você conseguiria captar se o pote estivesse fechado? Com o microfone que eu tinha, não, porque ele não era muito sensível. Eu perguntei, se só com o microfone dentro do pote você conseguiria captar o efeito se o pote estivesse fechado, é isso? Sim, sim. Tá, entendi. Para a equipe relatora, a princípio, você disse que para uma lâmpada fluorescente ou lâmpadas halogêneas, o fenômeno não aconteceria porque eles trabalham em frequência diferente. Não, na verdade... Qual é a frequência com que uma lâmpada fluorescente trabalha e por que o fenômeno aconteceria em frequências diferentes? Ok, na verdade a lâmpada fluorescente ela trabalha com frequências aproximadamente de 15 kHz e isso já estaria fora da faixa que o microfone captaria. E no caso da halógena, não é que o fenômeno não ocorre, é que com a variação de frequência ela não tem uma resposta muito boa, então o fenômeno seria muito pouco observado ou não observado. Tá, mas por que com frequências diferentes não seria observado o fenômeno? O fenômeno poderia ser observado com um aparato experimental adequado para captar intensidades baixas e frequências muito altas, o que não era o caso do meu microfone, infelizmente. O oponente concorda com a resposta dele? No caso, sim. Eu tenho uma pergunta para os oponentes que mencionaram bastante ressonância do pote onde estava ocorrendo o fenômeno. Para uma onda sonora de 120 Hz, certo? Que é a frequência que foi medida, qual é o menor pote que você precisa ter para essa onda entrar em ressonância com esse pote? Seria o quarto de comprimento de onda, no caso. Certo. Como vocês chegaram naquela lei de absorção que cai exponencialmente? Como a gente observou experimentalmente? Não, como você chegou na modelagem teórica dela? Eu tirei de referências, que estão no final da apresentação. Mais ou menos o conceito físico, você pode falar rapidinho, só para entender? Foi obtido experimentalmente. Na verdade, tem uma dedução, entretanto, a maioria dos termos é determinado experimentalmente. Eu queria fazer uma pergunta para a equipe oponente. Você questionou a respeito de uma frequência ótima. Ótima para otimizar o quê? E existe? Qual é? No caso, uma frequência que seria totalmente absorvida pelo material, a fuligem. E é bem provável que sim, existe uma frequência ótima para o caso. Bem, para a equipe relatora, sim. Vocês analisaram a incidência de luz, infravermelha, etc. O fenômeno é observado para outros tipos de radiações eletromagnéticas? Sim, qualquer tipo, desde que o espectro de absorção da camada absorvente seja compatível com o espectro de emissão da fonte. Para a equipe avaliadora, na apresentação da equipe relatora, tinha vários gráficos da intensidade do som variando a frequência, né, a análise do som. Do que depende a altura daquele pico que estava sempre em cerca de 120 Hz? O pico sempre... O pico estava sempre em torno de 120 Hz, como ele mostrou, tem a ver com um módulo da função seno, né? E a intensidade basicamente depende da distância
da fonte que ele considerou pontual e também poderia variar de acordo com a frequência predominantemente emitida, compatível com a frequência de absorção da camada de fuligem. No caso, era em relação à distância. Né? Alguns gráficos tinham relação à distância. Para a equipe relatora, vocês mencionaram bastante coeficiente de atenuação linear. Eu queria saber se vocês conseguem entender o significado físico dele e como ele seria medido experimentalmente, estimado experimentalmente. Ok, ele seria medido experimentalmente através da incidência, por exemplo, de uma luz monocromática, que é mais fácil de detectar quanta luz está saindo e quanta luz está chegando, atravessando o meio de camadas de uma determinada espessura específica e medindo, através de instrumentação, quanto dessa luz sai do meio. E o significado físico dele seria, basicamente, a capacidade que um corpo tem de absorver determinadas frequências luminosas. Para a equipe avaliadora, vocês trouxeram a questão de uma frequência limite, né? Se existe, qual o princípio físico mesmo que está por trás disso? Princípio físico... por que ele existe? Da frequência limite? Isso. Na verdade, quando eu perguntei sobre essa frequência limite, era justamente para fazer uma analogia em relação ao efeito fotoelétrico. Que, no caso, essa frequência limite ela depende muito do tipo de material. Ela pode sim existir. Agora, essa pergunta de princípio, como assim princípio? Ela existe? Sim, ela existe para determinados tipos de materiais. É claro que existem dois parâmetros que... Eu fiquei confuso com isso. Bom, ele falou tempo que demora para esfriar e contrair, mas, enfim, essa frequência, sim, ela existe, essa frequência limite. Ok. Eu gostaria de perguntar para a equipe relatora, uma hora vocês falaram que... sobre o aparato de vocês, da fonte de luz, que vocês usaram uma roda mecânica para variar a frequência. Sim. E vocês disseram que assim vocês conseguiriam menos ruído do que um controle eletrônico. Eu gostaria de saber por quê. Porque, na verdade, quando eu vario a intensidade mecanicamente, é análogo ao fato do filamento da lâmpada chegar à temperatura ambiente, que seria quando ela está totalmente parada. Então, eu tenho uma variação de emissão luminosa maior. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a equipe avaliadora. Entre os pontos que foram levantados, que formulação teórica você esperaria para esse fenômeno? Na verdade, a crítica foi que, em relação ao FIGHT, eles não colocaram a formulação teórica. A abordagem teórica do relator foi precisa, considerando essa variação de intensidade, de energia, e expressando em termos do coeficiente de sono linear, só que ele não foi considerado durante o FIGHT. Essa foi a parte criticada. Mas a abordagem seria semelhante à usada pelo relator, sim. Para a equipe relatora, imagina que você faz o mesmo experimento, só que com 2 furos na tampa. Um mais para um lado, outro mais para o outro. Que tipo de fenômeno novo você vai observar? Excelente questão. Na verdade, eu não observaria nenhum fenômeno novo. Okay? O furo da tampa, na verdade, como eu falei, é apenas um modo de você poder ouvir o som. Talvez ele tivesse uma variação na intensidade sonora, porque quanto mais distante da fonte emissora, menos intenso é o som. As outras duas equipes concordam que não poderia tem acontecer difração, interferência, alguma coisa nesse sentido. Mas depende do tamanho do furo também. Concordo com a equipe avaliadora. O surgimento, então, de ondas estacionárias, você diz que é desprezível, foi verificado experimentalmente, certo? Vocês concordam que é desprezível, a equipe avaliadora? Depende do tamanho do pote. Nesses que ele usou? No pote que ele usou? Isso. Isso, como foi dito pela equipe oponente, tem a ver com relação ao comprimento de onda e, sim, parece que pode ser desprezado a formação de onda estacionária. Ok. Nesse experimento. Beleza. Em primeira análise, o efeito fotoacústico se deve à absorção e relaxamento do material ou ao aquecimento do ar? Em primeira análise. Para a avaliadora? Se deve ao aquecimento ou ao relaxamento do ar? Não. Desculpa. Se o efeito fotoacústico, em primeira análise, se deve à absorção de energia e relaxamento da amostra ou ao aquecimento do ar? Bom, o aquecimento do ar tem que acontecer primeiro para que haja essa variação, mas os dois fenômenos são intercorrelacionados.
mas em primeira análise o que gera o som seria realmente essa contração e relaxamento. Os dois concordam ou discordam? Sim, eu concordo com ele. Concordo também. Ok. Senhores jurados, por favor, fechem as notas dos times relator, oponente e avaliador. Obrigado a todos. Obrigado. Ok, obrigado. Vamos para uma rápida pausa e na volta, 0 Kelvin vai ser relator, Rebola vai ser oponente e Quanto vai ser avaliador do problema número 6, plástico colorido. Até já.